Presidente Lourdes, meus colegas vereadores, comunidade que acompanha a nossa sessão, eu confesso que quando falaram que construiriam uma ciclovia no bairro São Paulo, fiquei muito empolgado. É o sonho de qualquer ciclista ter numa cidade um espaço para poder circular com segurança dentro daquilo que a norma de trânsito determina. Mas depois de ver a ciclovia liberada para utilização no bairro São Paulo, eu confesso que toda essa empolgação que tive virou uma grande decepção. Porque aquele espaço, da forma como está, não pode ficar. Primeira conclusão que eu chego é que quem liberou aquele local nunca andou de bicicleta. Primeira conclusão é essa. Porque não sabe do perigo que é deixar um espaço que é para uso exclusivo de bicicletas, pessoas circularem ao mesmo tempo, pedestres caminharem. Isso é muito perigoso. Eu já querendo saber como é que ia ficar aquele espaço, e já preocupado com o projeto, com a execução final daquela obra, ainda no ano passado, em maio de 2015, eu encaminhei um pedido de informações aqui nessa casa, que os colegas aprovaram por unanimidade, solicitando o projeto daquela obra. E na resposta que veio, foi apresentado um projeto muito interessante. Está aqui na casa à disposição, tenho aqui as cópias, onde lá ele previa uma ciclovia de 3 metros de largura, como foi lá construída, como está lá naquele local, bem sinalizada, com pista dupla, indicando o sentido vai e vem das bicicletas. Agora, do lado, também estava prevista a construção de calçada de 2,5 metros de largura. Calçada até o momento não foi feita. E pelas informações que obtive, quem deverá construir essas calçadas são os proprietários daqueles terrenos. Aí a pergunta que eu faço é: quando essas calçadas ficarão prontas? Sabemos que vai demorar bastante, se depender dos proprietários daqueles imóveis, sendo que é obrigação legal deles fazerem, existe já a lei que obriga eles a fazerem, mas se nós ficarmos esperando por isso, vai demorar bastante tempo para o pedestre poder ter um local para circular. O fato é que o Código de Trânsito é bem claro: ciclovia é para uso exclusivo de bicicletas. Pedestre tem que circular na calçada. Mas lá, nesse momento, não existe calçada feita. Então, o apelo que eu faço ao Executivo é que, urgente, tomem uma providência. Do jeito que está lá hoje, é melhor interditar. Não deixar ninguém circular. Porque bicicleta e pedestre são 2 meios de transporte diferentes. E sempre o meio maior, o meio mais forte de transporte tem que preservar a vida do meio mais fraco. O mesmo vale para os automóveis em relação às bicicletas e pedestres, o mesmo vale para a bicicleta com relação a quem caminha, a quem está circulando por aquele local. Eu, como ciclista, enquanto estiver lá daquela forma, me nego a passar de bicicleta por esse local. Enquanto estiver lá pessoas caminhando por aquela ciclovia, não tem condições de bicicletas passarem por lá. Eu acho que é um ponto muito preocupante, e eu vejo que não é só um problema de Carlos Barbosa. Muitas vezes as ideias são excelentes, as ideias são muito boas, mas muito mal executadas. Isso não é um privilégio só nosso. Isso é um problema que nós vemos em vários municípios, e nós, como ciclistas, nós observamos muito isso. Pela foto que foi ali tirada, dá para ver bem a situação. Vocês já devem ter a oportunidade de ter passado lá pelo local, lá pelo bairro São Paulo, já viram como está lá a situação dessa ciclovia. Eu teria fotos, tirei fotos de pessoas caminhando por ali, tirei fotos inclusive de carros estacionados em cima da ciclovia, o que também é proibido, está sujeito a multa inclusive, o veículo que aí fizer. E aqui eu faço um apelo
A Brigada Militar do município, quem estacionar naquele espaço que multem, porque não é local mais de estacionamento. Agora, uma medida urgente precisa ser tomada. E eu vou deixar aqui uma sugestão. Para não acabarmos agora com esse espaço importante de circulação de bicicletas, com essa ciclovia, e também para resolver o espaço dos pedestres, eu vejo que lá existe um prolongamento que poderia ser feito, tem um espaço adicional ali do lado, tem uns metros a mais ali que sobraram. Passem essa ciclovia para o lado e construam um espaço ali, pelo menos provisório para os pedestres. Até porque a calçada, do jeito que está aqui no projeto, que foi encaminhado aqui para essa casa, uma calçada de 2,5 metros de largura, vai demorar muito tempo para ser construída. Se nós esperarmos pelos proprietários, acho que os ciclistas vão ter que esperar vários anos para poder ter um espaço de uso exclusivo. Agora, aquilo não é uma ciclovia. Enquanto estiverem pessoas lá caminhando, circulando, não é ciclovia. Ciclovia é de uso exclusivo do ciclista. Somente bicicleta pode utilizar. Então que se resolva essa questão. Porque o ciclista, em primeiro lugar, tem que preservar a vida do pedestre. Se acontecer um acidente naquele espaço, se um ciclista atropelar um pedestre, como já aconteceram vários casos na nossa ciclovia, aqui, comumente acontece isso. Se acontecer um acidente lá, de quem é a responsabilidade? Do ciclista, que está utilizando o espaço, que está lá demarcado, estão vendo lá as bicicletas e as flechinhas lá, sinalizadas? De quem é a culpa? Do ciclista ou do pedestre, que estava lá circulando por um espaço que não deveria ser o seu espaço de circulação, mas que hoje não tem alternativa, não tem onde passar. Então, alguma providência, aqui o apelo que eu faço, alguma providência seja tomada. Tem como se fazer lá uma medida emergencial, já vou dar a parte, colegas. Tem como se fazer uma medida emergencial lá, pelo menos para dar um espaço para o pedestre circular e também deixar as bicicletas enquanto a calçada não for feita. Tem como se fazer alguma coisa. Basta só sinalização, que faça uma sinalização também de acordo, que preserve a vida das pessoas, dos ciclistas que estiverem por lá passando. Então, tem como as autoridades aí competentes tomarem alguma providência, mas que seja feita alguma coisa antes que algum acidente aconteça. Eu só não me lembro quem pediu a parte primeiro, acho que foi o vereador Valmir, depois o vereador Davi, o vereador Kirsch também. Obrigado. Eu agradeço a parte, Rafael, e te parabenizo também porque tu falas com propriedade, até porque pratica, digamos, o ciclismo e realmente nada melhor do que alguém que vive o dia a dia e que conhece a situação. Para um leigo, de repente, olhando de fora, parece até que está correto. Mas, pelo assunto que tu levanta, realmente é preocupante. Porque o pessoal imaginava alguma coisa também para eles poderem ter uma calçada, para poderem caminhar. E é isso. E eu acho que tem uma parte da solução. Uma pena que isto não veio junto com o projeto original, porque daqui um pouco, 0,5 metro a mais para um lado, com pouco que tem, digamos assim, definindo 1 metro para a calçada, se não é o ideal, mas seria já oportuno. Daqui um pouco podia ter reduzido um pouquinho a pista de ciclista, não sei também a norma que tem, mas daqui um pouco sobrando 1 metro para um lado também poderia amenizar um pouco o problema. E outra preocupação nossa, eu tinha sugerido na época também que fosse feita uma rotatória. Ali é onde que vai antes do Morro do Calvário, à esquerda, que entra para o loteamento dos Canal, aí que tem vários moradores, e que também é uma saída que muitos vão para pegar a 470. Ali que tem, aí é muito perigoso ali quem tem. Quem vai de Barbosa, sentido bairro São Paulo, e quer entrar à esquerda, tem que parar no meio da pista. E como que de lá vem uma meia curva que quase não se enxerga às vezes, olha, eu já assisti, além de já ter dado algumas batidas. Então, um projeto desses, e como que ali a área também é da rede ferroviária, que praticamente poderia ter sido ocupada, não custava muito, ao menos com algum, era só ampliar, digamos, uns 3, 4 metros e faz um refúgio no meio. Porque depois que dá os acidentes, depois que dá as coisas complicam. Mas parabenizo, acho muito oportuna a tua colocação. Obrigado, vereador Valmir. Se nós pegarmos o projeto que foi enviado aqui para a Câmara, a cópia lá do pedido de informações,
ele tem aqui um acostamento previsto de 3 metros. Nós temos uma faixa para os carros circularem de 3,5 metros cada sentido, depois mais 3 metros de acostamento, uma ciclovia de 3 metros e mais uma calçada de 2,5. Então, dentro desses 3 metros ali que existem de acostamento, emergencialmente, essa sugestão que eu faço é que o executivo construa um espaço para os pedestres. Então, nós temos espaço para isso, tem como se solucionar o problema. Também não é o fim do mundo que foi feito lá. A ideia, como eu falei antes, foi muito boa. A ideia foi excelente. O problema todo está na execução. Mas ainda nós temos tempo ainda de criar lá um espaço que seja bom tanto para pedestres quanto para ciclistas. Acho que é importante aqui nós só reforçarmos isso antes que alguma coisa aconteça naquele local. Vereador Davi, foi a próxima? Por favor. Obrigado, colega Rafael. Eu gosto de ti, que quando é para parabenizar, a gente parabeniza. E quando é para criticar, a gente critica. Isso vem se arrastando há anos e o pedido para que complete a ciclovia aí. E a população ansiosa, e nós vereadores aqui pedindo, aclamando que fosse feita essa ciclovia. Há poucos dias vi o pessoal pintando, digo, aí vai ser um lado, depois vou fazer outro, digo, eu não estou entendendo. E aquele pessoal, aquela população já caminhando, e bastante gente. Eu disse para o meu filho, digo, olha, não vai chegar a ciclovia aqui do Triângulo, mas vai caminhar muita gente e vai preferir caminhar aí para o lado da Ponte Seca. Em primeiro lugar, o engenheiro que está aí, eu acho que devia ver essas coisas. Tem que ver essas coisas. Outra coisa que eu vejo aí, cordão. Eu acho que tem que botar um cordão, essas cabeças aí, esses troços aí. Não tem para que botar isso aí. Tem que ser feito um cordão. Um levante para o pessoal não subir com o automóvel. Vem o pessoal aperta aí, vira e vai atropelar o pessoal. Isso aí tem que ser feito um cordão, um levante. Eu achei que o asfalto que seria da ciclovia fosse levantado no mínimo 30 centímetros do asfalto. Está tudo errado. Para mim, fizeram uma ciclovia e pintaram errado, colega vereador. Para mim, essa ciclovia aí devia ser mão única. Os pedestres também. Eu digo isso aí. E é vergonhoso que está aí. Mão única. Porque o que está aí não dá para ser feito, não pode para o pessoal caminhar, não pode andar de bicicleta, não pode ser feito nada. E muito bem, a população que está aí, certamente um dia vão parar. Mas quando será isso aí? Quando vai ser? Nunca vai ser isso aí. Então, acho que o poder público tem que ver quanto dinheiro foi gasto, se era para ser feito isso aí, que nem deviam ter feito nada disso aí. Que isso aí, para mim, não é ciclovia. Obrigado. Obrigado, vereador Davi. Como eu coloquei antes, solução lá, pelo menos emergencial, pode ter. Que seja ampliado esse espaço para que os pedestres também possam utilizar. Agora o colega tocou num ponto importante dos tachões que foram lá colocados, e eu até já falei antes, que eu já vi carros estacionados lá, inclusive tenho fotos de veículos que lá estacionaram em cima da ciclovia. Então, se nós tivéssemos lá um tachão maior, ou quem sabe até uma mureta de proteção, para que preserve realmente a vida de quem está lá, utilizando aquele espaço, nós evitaríamos até que os carros estacionassem por lá. Porque agora as pessoas têm que entender, principalmente os moradores do bairro São Paulo. Por onde passa a ciclovia, não pode mais estacionar veículo. Aquele espaço não é mais para automóveis. Automóveis têm que trafegar dentro da faixa que foi determinada para eles. Obrigado, vereador Davi. Vereador Kirsch, por favor. Sim, Rafael, obrigado pela parte. E eu me reporto aqui mais como pedestre, não como ciclista. Ciclista, tu entende tudo, tu é do esporte, e o meu é de vez em quando dar uma caminhadinha. Eu ali não fui caminhar ainda no local, mas passo por ali todos os dias, né? E desde o começo a gente observava que tinha coisas erradas aí que não poderia ser assim executado. Eu lembro que ano passado, eu e tu conversávamos a respeito desse mesmo projeto, onde eu dizia, mas como é que vai ser feito isso, como é que vai ser feito aquilo? E até tu me disse que tu pediu informações, depois mostrou o projeto, e tu comentou, ó, vai ser aqui a calçada, aqui bicicletas, enfim, tudo ok, vamos esperar a execução. Aí, alguns dias atrás, a gente recebeu aqui na Câmara o ofício da liberação da última etapa da verba da ciclovia. Eu até conversei com o morador do bairro São Paulo, disse, ó, agora vai acabar, porque agora veio a última etapa da verba, agora vai concluir. E esperávamos que ficasse uma coisa melhor do que ficou. Ali, como todos puderam observar, está muito perigoso, está faltando algo. Realmente, o pedestre, por onde ele vai caminhar aqui? Ou pelo meio do mato, onde não tem calçada, ou pelo asfalto, que é o lugar dos carros. E o perigo é muito grande. E como tu mesmo mencionou, a preferência é sempre do mais fraco sobre o mais forte, nesse caso da questão do trânsito.
realmente o remendo nunca vai ficar tão bom quanto um projeto desenvolvido na íntegra, corretamente, mas, como eu falei agora há pouco nas explanações pessoais, o caminho menos ruim que eu vejo para proteger o pedestre e também o ciclista é colocar uma proteção, o guardrail ali, 1 metro e pouco, 2 metros para dentro do asfalto, onde hoje seria uma espécie de acostamento, a gente não sabe o que é esse espaço hoje, e tentar por ali, até executar a calçada, assim, fazer com que os pedestres caminhem. Essa é a minha opinião e te parabenizo pelo assunto. Obrigado, vereador Kirsch. Uma coisa eu posso garantir para todos vocês. Ninguém ficou mais decepcionado com aquela ciclovia do que eu. Eu esperava muito mais daquele espaço. E espero que quem for responsável por isso, que tome alguma providência urgente para aquele local. E para finalizar, eu quero aqui fazer um outro comentário, até porque nós temos uma obra em andamento que também prevê uma ciclovia e que não pode acontecer o mesmo problema que nós tivemos ali no bairro São Paulo. Nós temos a duplicação para Desvio Machado sendo executada. Eu tenho guardado os projetos, tenho lá direitinho como estava prevista a construção da ciclovia, das calçadas, espaço bem delimitado lá para pedestre, para ciclista, como tem que ser, como a regra manda. Então eu estou acompanhando isso. Até agora não vi a ciclovia sendo feita lá para Desvio Machado. Não vi ciclovia naquele local, pelo menos como estava lá previsto no projeto. Então eu faço aqui esse apelo. Nós temos uma outra obra em andamento, um outro espaço importante para os ciclistas do município, e que não aconteça o mesmo erro em Desvio Machado como nós tivemos no bairro São Paulo. Aquela ainda cabe, ainda nós temos tempo para fazer uma coisa de acordo com a regra, de acordo com o que a lei determina. Então, meu apelo é esse, que o Executivo tome alguma providência ali para o bairro São Paulo, porque como está, ficou realmente muito perigoso. Nós temos uma chance grande de ter lá um acidente enquanto ciclistas e pedestres utilizarem o mesmo espaço. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas. Obrigado, vereador Rafael. Temos o uso da tribuna da vereadora Rosália. Obrigada, presidente e colegas. Eu quero ocupar a tribuna, vou ser breve. Na realidade, o meu tempo de 2 minutos não seria o suficiente. Então, eu mais quero prestar a vocês a entender o que é o anteprojeto de lei que criamos. O PSC, que é uma prestação de serviço comunitário, para quem não sabe, são modalidades alternativas a prisões. Na Rússia foi criado em 1926. O Brasil só aderiu na reforma do Código Penal em 1984. A pena alternativa, sabe-se hoje que é um sistema penitenciário brasileiro, possui um grande déficit, sendo a pena de detenção e reclusão difíceis de serem totalmente cumpridas e inadequadas aos casos dos infratores que oferecem ameaça à sociedade. Na verdade, essas medidas foram criadas em sentido de pouco espaço na prisão e por serem infratores que não possuem riscos para a sociedade. Elas mostram menos onerosas, são exatamente ao contrário das penas de detenção e reclusão, pois além de representarem maior efetividade nos cumprimentos da determinação judicial, também apresentam como melhor forma de prevenir um crime, uma vez que possuem caráter ressocializador e educativo. Na realidade, o que acontece? São crimes, são delitos, são crimes ambientais, são crimes de menor potencial ofensivo, lesões corporais leves, desacatos, ameaças, atos obscenos, pequenos furtos, entre outros. Nós temos um termo
de convênio celebrado entre o município de Carlos Barbosa e o Estado, pela comarca de Carlos Barbosa, pelo FOR. Nesse termo prevê as penas alternativas desses cidadãos. Através desse termo, desse convênio com o Fórum, foi criado um termo de parceria para as entidades, ONGs, porque esses prestadores de serviços, eles podem trabalhar em qualquer ONG, qualquer secretaria do nosso município, eles podem prestar todo tipo de serviço. O que a gente percebeu? A demanda é grande, às vezes tem 20, 30 apenados para prestar serviços e não tem onde colocá-los. Tem uma série de cuidados que são precisos ser tomados. Eles não podem estar expostos. Tu tem que pensar na triagem que o CREAS faz para esse pessoal. Então, sabe-se hoje que... Perdão, que estou me passando. Deixa eu só pegar o papel correto. Que nós temos todo esse pessoal para prestar serviço. Por outro lado, estamos solicitando toda semana limpeza de rua, de praças, de parques, das escolas. Não vamos pensar que isso vai tirar como é que eu vou usar a palavra correta? Nós não vamos tirar a obrigação do poder público, mas a gente poderia contribuir nessa limpeza. Nós temos em outros municípios médicos que têm 200, 300, 400 horas a cumprir para o município. Eles atendem pacientes em troca de horas que eles estão devendo. Nesses PSCs que nós temos pedreiro, temos pintores, temos várias situações. Porque às vezes até por uma infração de trânsito, você tem que pagar tantas horas. Então eu vejo que o município poderia aproveitar essas pessoas de várias formas. Inclusive, não vamos esquecer da socialização. Eles precisam ser reintegrados na sociedade. Então, se alguma secretaria tiver, inclusive palestras, podem assinar o termo, eu deixei junto com o anteprojeto para vocês verem o termo que acompanha, e essas pessoas podem participar desde uma palestra para integração. Eu não estou aqui pensando só em não, nós temos que pôr esse povo a trabalhar. Esse povo tem que se integrar, porque eles estão por vários motivos. Nós conversamos várias vezes aqui nessa casa que o poder público tem vários CCs. Esse pessoal, o CREAS faz a triagem, o juiz determina que só podem trabalhar de noite, final de semana, feriado. Então, de que forma que eu pensei nisso? O que poderia ser feito? Um CC, porque o CC é 24 horas, que tem muito CC que se esquece disso, que ele não é 8 horas por dia, e sim 24 horas, porque ele é um cargo de confiança do prefeito. Poderia estipular e cuidar dessas pessoas através da secretaria competente e fazer um trabalho perfeito. Eles não estariam expostos. O que a gente ouve dizer? Se tu vai botar esse pessoal lá nas obras, tu sabe o que vão fazer com eles. Sabemos o que vão fazer. Por isso que já pensei num CC e que essas pessoas fossem acompanhadas, mas que fossem aproveitadas. Nós aproveitamos na nossa secretaria, todos eles, e digo que muito valioso o trabalho, e eles se sentem bem por estarem sendo aproveitados no trabalho deles. Porque a parte horrível é tu ter que prestar serviço e chegar lá não ter nem aonde pôr. Um dia de chuva. Com certeza em todas as secretarias vai surgir alguma coisa que um deles pode fazer. Então, como tem que respeitar todas essas partes? O município possui uma demanda de pessoas e o trabalho existe. Então, eu penso que nós poderíamos aproveitar eles sim, e até porque eu vou ser bem franca em dizer, como tem infrações, também existem lesões.
Eles não estão cumprindo horas só para bonito. Com certeza eles têm que também sentir na pele de alguns crimes que cometeram. Então eles precisam prestar serviço. Caso contrário, eles poderiam estar presos. Então eu vejo da importância desse anteprojeto de legalizar. Na realidade, seria legalizar com as secretarias uma pessoa que possa acompanhar. Nós comentamos hoje, durante o dia, foi mencionado bastante no YouTube dessas placas de trânsito, que fica água parada dentro. Foi furrado, foi visto que fica água parada dentro. E é na água limpa que o mosquito da dengue se cria. Então, o que é preciso fazer? Pensar que nas próximas já põe elas furadas, para não manter água. Mas agora, em todas que existem, é preciso furar para tirar essa água. Sabemos que tem poucos profissionais, falta nas ruas, falta em todos os locais. Então, vejo que até nisso, um deles seria importante. O que custa para um PSC pegar, sei lá, se um prego e um martelo, uma furadeira, não sei. Isso cabe a orientador que vai orientar essa pessoa a eliminar essa água. Porque tanto estamos fazendo um mutirão para dia 12 para eliminar o mosquito, e se nós pensarmos onde ele está se criando na frente dos nossos olhos, em todas as ruas, em todas as esquinas, vocês tentam olhar quantas placas de trânsito tem e todos esses canos têm água dentro. Pode furar todos eles que vocês vão encontrar água, e é água limpa. Já te passo a parte, vereador. Só quero complementar que eu quero deixar bem claro, como eu já deixei no começo, que nós não vamos em momento algum suprir, né, nem repassar a responsabilidade da limpeza e do que é trabalho do executivo. Mas que esse pessoal pode ser totalmente aproveitado e muito bem aproveitado, sim. Sim, vereador Bampi. Obrigado, colega Rosália. Eu vejo que deve ser aproveitado, sim. Não digo que nem as placas aí que tem água dentro, isso é mais fácil pegar um tampão e fechar em cima e termina. Vamos pegar e furar aquele cano de aço, isso aí, não vai ter furadeira que chega, não vai ter prego que vai furar, não. Eu acho que deviam pegar e fechar. Fecham ele e as próximas, já que vão aí, já soldam em cima e pronto. Eu acho que termina a dificuldade. Eu vi que você falou que não pode ser exposto, esse pessoal aí. Se o pessoal quer, o pessoal que acompanha, ele pode ser posto aí na praça, cortar grama, o pintar pode? Eu acho que pode, sim, olha aqui, ó. Tem tantas muretas aí para limpar, tem placas, tem pedras, tem escolas aí que podemos aproveitar eles, eu acho que lá na própria escola. E também, quando houver a palestra, não é só no trabalho que a gente vai endireitar esse pessoal. Mas também nas palestras eles podem fazer hora, sim. Porque quem tem dinheiro paga a cesta básica. Ela paga a cesta básica. E quem não tem vai ter que pagar com mão de obra, alguma coisa. Tem que ser feito. Se cometer o delito, tem que ser cumprido. E eu acho, sim, que tem que ser aproveitado, sim. Eu acho que o prefeito deve acompanhar alguém aí. Tem muita coisa aqui em Barbosa que não precisa ser os próprios funcionários da prefeitura. E esse pessoal pode ser feito, até não digo de graça, podia até ser pago alguma coisa por eles. Dá os parabéns, Obrigado, colega Bampi. Na realidade, o que o senhor colocou é importante, que coloque os próximos fechados, ou fechem esses, ou furam, sei lá, que tomam uma providência em relação a esses. Esse pessoal não pode ser pago porque ele está prestando serviço. É o trabalho deles prestar o serviço à comunidade. Eu coloquei a parte de exposto, porque o Baroni pode colocar melhor até essa situação. Eles são triados pelo CREAS exatamente por isso, porque tem N situações. Existe alguma situação de ser um funcionário público, digamos, de outro município, ele não pode trabalhar na função pública no nosso município. Então, assim, ele pode trabalhar em lugares fechados daí, não exposto na rua. Então, por N situações, por isso que no termo consta que eles são triados pelo CREAS, o CREAS vai encaminhar de acordo com a necessidade. Digamos, uma secretaria precisa de 2, 3 para limpar a rua, um para limpar um parquinho, um para assistir palestra, um para... Enfim, eles vão sugerindo e o CREAS vai passando de acordo com a responsabilidade e a técnica de cada um. Sim, Baroni? Obrigado, Rosália. É importante
esse teu anteprojeto, que todas as secretarias façam esse convênio. Hoje, a realidade do sistema penal é essa. 90% das penas são revertidas em serviço comunitário. E aí tem que se adequar o município, de alguma forma, para conseguir fazer cumprir essas penas. Essa situação de ser expostos, pelo que eu entendo, eles não podem ser submetidos a atos vexatórios, ficar ali dizendo que é o cara que está cumprindo pena, mas eles podem, sim, dentro de uma ordem, desde que não sejam dessa forma aí, vexatórios, podem fazer vários tipos de serviço para a administração, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, já na delegacia, já cumpriram o serviço comunitário lá, ou seja, lavando as viaturas, ajeitando arquivos, umas coisas. Depende, tem vários tipos de perfis de apenados e tem vários tipos de serviço. Então, dentro dessa lógica, feita essa triagem aí, perfeitamente a prefeitura deve ter N lugares que um apenado pode pagar suas horas. Então, é importante, sim, Rosália, o teu anteprojeto, e não vejo motivo para o Executivo não atender, para também colaborar com a Justiça. Porque enquanto não tem vaga em presídio, e a gente não vê uma situação que melhore nesse sentido, cada vez mais quem comete crime e delitos vão receber penas alternativas. E aí a sociedade precisa dar os meios para que eles cumpram e paguem essas horas de serviço comunitário. Mas é bom o teu anteprojeto, seguramente serei favorável. Obrigado. Obrigada, Baroni. Eu percebo, em relação ao que foi colocado, o principal é o que o Baroni colocou, que às vezes eles são gozados na rua e eles não precisam passar por isso. Mas uma das perguntas que nós fizemos para a juíza em primeira mão, o que eles poderiam fazer, se eles podiam capinar rua, se eles podiam ajuntar lixo, e ela disse de preferência. Foi as palavras dela, de preferência. Então, quer dizer que nós não estamos judiando, pelo contrário, eles estão prestando um serviço à comunidade. Nós, na nossa secretaria, eles lavam vidro, eles tem um pedreiro que praticamente fez a casa de passagem sozinho, ele tem muitas horas a cumprir, ele praticamente fez a casa de passagem, então a secretaria popô mão de obra de pedreiro. Eles arrumaram entradas de calçada, eles limpam os paralelepípedos lá na frente, picote de papéis, eles fazem N situações. Meninas que ajudaram até a arquivar alguns arquivos, enfim, muito bem aproveitado, mas tem muitos, e só uma secretaria não tem como abranger toda essa demanda que vem do judiciário. Então eu peço para vocês analisarem o meu anteprojeto e, quem sabe, na próxima semana eu coloco a votação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Temos mais uma tribuna, que é do vereador Ari. Aí estavam todos eles trabalhando? Não, é aqui, ó. Tem todas as ruas da cidade aqui para caminhar, dá um carinho, uma enxadinha, um vazio. Todas as obras. É bom para eles. Em relação a essa falta de presídio, né? Falta de vaga, estamos Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimento a vereadora presidente, os demais vereadores, a imprensa que ainda aqui está e os público que nos dá a honra de ainda estar aqui prestigiando a nossa sessão. Tem que ver se ele enxerga para ver a foto é melhor. Eu me propus a falar sobre a ciclovia e sobre o Parque Leandro Guerra. E só para dar uma pincelada naquilo que a Rosália falou, eu acho que esse pessoal, eles não estão prestando um serviço à sociedade. E sim, eles estão pagando pelos seus atos. Então, é normal e é legítimo.
Quanto à ciclovia, eu acho que o Rafael já falou praticamente tudo. Agora, eu não concordo com a sugestão de colocar os pedestres entre a ciclovia, que são das bicicletas, e com os carros. Imagine vocês que passa pela orelha de um cidadão aquele caminhão que estava estacionado aí. E do outro lado já vem uma bicicleta. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Eu acho que nem sugerir isso. É preferível, isso sim, o que disse o Rafael, e concordo, até que não esteja a contento da comunidade, que se interdite. Assim não dá. E não sou eu que digo, e sim é a comunidade que diz. Então, eu acho que esse assunto encerramos por aí, porque tudo já foi dito. Menos aceitar aquilo que está lá. Sobre essa ciclovia, eu não sei se eu choro ou eu vou dar risada. Eu acho que o momento é de chorar mesmo. Sobre o Parque Leandro Guerra. Eu vou mostrar umas fotos aí e vocês vão tirar todas as conclusões que vocês queiram. Nós estamos numa época que todos estão preocupados com o mosquito da dengue, que transmite N doenças e doenças gravíssimas. E nós estamos, depois vocês vão ver que nós vamos falar sobre o abandono, o descaso do patrimônio público. É dinheiro público colocado fora. É patrimônio público sem nenhuma manutenção. Tá? Vocês vão olhando aí para vocês verem o que está acontecendo no nosso parque municipal Leandro Guerra. Por isso do meu pedido de informação. Tá? Vejam as lixeiras como estão. Vejam se aí não é possível a criação de mosquitos. Tá? E eu mais ou menos coloquei em ordem para vocês entenderem o quanto está abandonado aquilo. Olha os pneus lá. Só segura um pouquinho. Veja como é que está o patrimônio público. Veja a manutenção que a prefeitura ou algum conveniado fez no Parque Leandro Guerra. Pode passar a próxima. Veja essa. Isso custou dinheiro público. Parque Leandro Guerra. Aqui está a imagem de como é o nosso parque. Vocês viram o que tem lá? O parque está nessa situação. Pode passar mais uma vez para eles entenderem o que eu estou falando.
Aí está. E aí vocês vejam, quando a gente critica, e não se critica por criticar. Quando a gente fala que a prefeitura, que o poder público gasta mal, não faz manutenção, e daqui um pouco nós temos a rua coberta nesse estado. Quando a gente fala que o poder público não dá exemplo, e como é que vai cobrar do cidadão se não dá exemplo? E a prefeitura não fiscaliza, porque, pelo que eu sei, tinha convênios aí. E como é que estão esses convênios? Será que ainda estão em vigor? Alguém errou aí. Não teve nenhuma manutenção. E o patrimônio público foi se apodrecendo, foi sumindo, e a população pagando. Ali foi aplicado recursos, certamente. Talvez bastante recurso. Só que agora, onde foi o recurso, onde foi o patrimônio? As traças. Então vejam que quando os vereadores aqui, alguém vem aqui nessa tribuna denunciar, eu acho que toda essa Câmara de Vereadores deveria, pelo menos, se inteirar do assunto. Pelo menos se inteirar do assunto. Quem sabe que os vereadores amanhã vão lá para conferir isso. Hoje eu passei lá, cortaram um pouquinho a grama, não sei se foi a prefeitura ou foi o pessoal do CTG, mas cortaram um pouquinho e está lá. Diga, vereador Davi. Obrigado, colega vereador. É preocupante mesmo, você tem toda a razão. Eu vejo, não sei se tiver algum convênio com alguém, é responsabilidade. Agora deve ter alguém lá responsável para verificar isso aí. Primeiramente, que eu diria que vão lá e recolhem logo todas as garrafas, não adianta fazer armadilha aqui, armadilha lá, que tem outras armadilhas para o lado de lá. Eu acredito que todos aqueles pneus que estavam lá, não é armadilha para ver se tem mosquito ou não tem mosquito. Eu acho que aí alguém, o setor competente, que vão lá, recolher todas essas garrafas, esses copos, esses pneus e assim por diante. E depois, o seu pedido de informação, vê se tem, quem é o responsável, se tem ou não tem. E se não tem, que põe alguém lá que cuide. Tenho certeza que tem muita gente competente que pode sim explorar sim esse parque aí. A mesma coisa aqui embaixo agora aquele terreno que foi comprado sábado. Eu acho que aí tem que ser feita uma roçada, uma limpada, porque aí a gurizada que entra e sai todo dia, não custa, tem esses apenados aí, bota lá, roçar, limpa, recolhe, não precisa cortar as árvores, só corta o que é necessário. E como fica bonito, mais segurança também para o pessoal que caminha aí, a limpeza e problema do mosquito. Eu acho que isso aí está de parabéns, eu acho que o pessoal tem que ir lá ver imediatamente o que está acontecendo. Obrigado, colega vereador. Obrigado, vereador. Diga. Sim, agradeço a parte, eu acho que é realmente um assunto muito importante, eu já ia me manifestar há mais tempo, porque na nossa época foi dada uma revitalização do parque, foi feita algumas obras e essas construções, assim, digamos, de uma forma bem dentro de um projeto característico, foi feita. No lado nós temos o ginásio municipal, onde que é a sede, digamos assim, da CBF, nós temos lá que começou hoje o campeonato, a Taça Brasil, tem muita gente que vem de fora e possivelmente vão entrar. E é uma coisa que não custa muito a manutenção. E a briga desde a nossa época, quando nós era governo, tinha a Associação 5 de Julho, não sei se ainda continua, que tinha o convênio, e nós cobrávamos muito dela, e por isso que foi feita uma revitalização na época. Só que nós temos um outro problema, na verdade, com alguns ambientalistas. Eu não vejo como, digamos, deixar e ter uma manutenção lá fechado como está esse parque. Fechado, que eu digo, na vegetação. Entende? Se nós passar em todos os parques que temos nas cidades, olha, pegamos São Paulo, pegamos Curitiba, Porto Alegre, ao menos aqueles que eu conheço, porra, eles têm um visual embaixo, eles têm uma abertura, eles têm alguma coisa para o pessoal ver. Aí é mais um esconderijo
alguém para usar droga, para andar de cavalo dentro, como se vocês entram ali, tem trilha de cavalo, tem coisa, do que, na verdade, para a pessoa poder passear, poder caminhar. Isso é importante. Acho que nós precisamos trabalhar com alguma coisa que o pessoal tem que se conscientizar, que não é cortando, digamos, uma arvorezinha ou uma capoeira rasteira, negócio que tira ou que prejudica o meio ambiente. Muito pelo contrário. E a nossa crítica principal é que essas pessoas que mais defendem que não dá para cortar nada, nunca plantaram uma árvore na vida. E se nós olharmos na casa delas, realmente não tem árvore. Então, não somos nem 8 nem 80, mas precisamos ter um meio termo para viabilizar. Mas o assunto é importante e merece atenção. Eu acho pertinente que tenha que ser limpado, mas na grande maioria ali já tem as árvores, apenas as árvores grandes. Né? Está abandonado. Quer dizer, foi aplicado recursos públicos e deixaram cair. Não deram manutenção. Né? Caiu uma telha lá, deixaram entrar água. E assim apodreceu. E isso é recursos públicos. Eu acho que tu tens razão em dizer que tem que ser limpado e tem que fazer alguma coisa para que a pessoa se sinta até segura estar lá dentro, né? Mas é necessário a limpeza e a manutenção. Diga. Obrigado pela parte, Ari. É muito bom que tu levantou essa questão, por causa que eu levantei toda essa questão. Pode pedir para os colegas vereadores, eu acho que o Baroni se lembra, que eu tenho tudo, as fotos também, está tudo guardado, que quebraram a porta do banheiro, ali na entrada, tinha todo aquele chaveiro, provavelmente foi dinheiro público também, que até o jornal divulgou, foi atrás, até, se eu não me engano, naquela época era o Pedrinho Cip, que era o presidente dessa associação, não sei se era associação de bairro, como é que era o nome, aí passou para um outro cara me ligou, foi em casa dele, e agradeço muito a rádio, estação, que quando a gente comenta uma coisa, foi o comentário de tarde, estava roçando lá. Então eles pegaram, roçaram todo aqueles trilhos que tinha lá. Quando chegou à noite já estava tudo roçado, quando viu a rádio estação divulgando que foi comentado aqui nessa casa. E então, se passou pela associação do bairro existe. Por isso que tem que ver muito bem, eu acho que, como aquela época disse que era associação de bairro, se foi trocado o presidente, ou foi feita reunião, a gente nunca foi participado das reuniões lá, mas a gente fiscalizou muito bem toda aquela área e foi divulgado e foi um dinheiro público, uma verba de um deputado, eu não me lembro mais, o Valmir pode até se lembrar o nome do deputado que cedeu aquela verba para fazer tudo aquele parque Leandro Guerra. Então hoje está um abandono daquele parque. Então peço, né, obrigado, Ari, pelas suas colocações e peço que... obrigado. Pelo que eu sei, a associação do bairro não tem nada a ver, nunca fez convênio. É uma outra associação, se não me engano, 5 de junho ou julho, que fizeram o convênio. Agora, será que ainda existe? Será que a prefeitura tomou de volta? Alguém tem que ser responsabilizado por aquilo. Pelo abandono, né? Pela depredação do patrimônio público, e inclusive se faz campanha de bota fora para não ter mosquito, e olha o que acontece aí. Sim, vereador Baroni. Obrigado, Ari. Esse parque, Leandro Guerra, é um lugar muito bonito, e eu acho que é pouco utilizado pela beleza que possui lá. Acho que a comunidade não vai tanto lá. Mas o vereador traz uns fatos aqui que eu acho que está dentro dos papéis da Câmara de Vereadores de apontar isso. É notório aqui, as fotos demonstram
mal conservação ou abandono, alguma forma nesse sentido. E vem também dentro do que o vereador fez durante a sessão aqui, de fazer o pedido de informações, porque pelo que o próprio vereador, usando a tribuna, disse que acha que é diretor, mas ninguém sabe. Eu confesso que eu não sei de que forma, de quem que tem que é a obrigação. Então, eu acho que, trazendo esse assunto, Ari, eu acho que vem bem dentro das funções da Câmara de Vereadores, seja fiscalizar ou levantar o problema para quem seja o responsável desse local, que vai lá e conserte, arrume. As fotos são fortes, até dá para ver que tem muito lixo nas lixeiras que falta ser recolhidos, mas dá para ver muito lixo no chão também, que quem vai lá também são mal educados e que não estão nem aí com o espaço público, com o meio ambiente. Então, tem os dois lados. Mas, mais uma vez, é importante trazer esses fatos. O vereador não está acusando ninguém, e o que a gente quer saber é realmente isso. E espero que, quando vier, vereador, se puder trazer essas informações, inicialmente tem que saber isso. Quem que é a responsabilidade, o que custa, o que diz o convênio, se existe convênio, para nós saber. Mas eu acho que, levantando o assunto aqui, seguramente alguém vai ter que buscar essas informações e trazer aqui, tornar público para toda a comunidade. Mas eu acho que é importante teu uso da tribuna hoje sobre isso. Obrigado. Bem, só para finalizar, tem mais alguém que quer falar? Só para finalizar, tem muito lixo no chão, sim. Agora, as lixeiras, muitas delas estão transbordando. Tubos de altura em torno de 1 metro estão abarrotados e transbordando. Então, realmente falta recolhimento, manutenção, falta uma série de adjetivos para definir o que está lá nesse pátio. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Vejam bem, assuntos importantes, né, levado hoje nessa tribuna, e eu acho que nesse momento, e hoje deu para sentir que realmente está se fazendo o papel do verdadeiro vereador. São dois assuntos bastante delicados, e teve algum vereador aí, que eu não me lembro quem, que disse, vamos deixar assim, e eu acho que nós, quanto vereadores e quanto legisladores aqui dessa casa, não podemos deixar assim, não. A ciclovia realmente é uma situação de urgência, porque é perigoso. Quem anda lá ao anoitecer sabe do perigo, da falta de iluminação. Então, a gente tem que realmente precaver aquele espaço antes que algo de repercussão maior aconteça. A situação do parque é lamentável, porque a gente sabe que realmente é um dinheiro público que está ali. Agora, independente de quem cuida ou quem deveria cuidar, tenho certeza que não vai fazer depósito do jeito que está depositado lá. Todo mundo está, há muito tempo, ciente de que pneus, lixo, traz a procriação do mosquito. Então, se a pessoa procura esse espaço onde é para ser um parque, algum lugar para a pessoa se sentir bem e faz o depósito, não é o executivo que tem que ir lá recolher. Eu acho que a pessoa tem que se conscientizar de que ela está fazendo algo errado. Então, fica aqui a minha aclamação também para essa atitude, para esses munícipes desta forma. Muito obrigada. Os apenados aqui também. Ô, Lourdinha, do outro, dos apenados, que é uma coisa muito importante. Tá. Temos também o projeto, o anteprojeto da Rosália, que eu acho que é muito válido. É um anteprojeto que vem acatar tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. Eu acho que nós precisamos reeducar essas pessoas e até valorizar essas pessoas nesse sentido. Então, eu acho que também é um anteprojeto que vai vir somar para o município. Tá de parabéns à vereadora Rosália, e com certeza o executivo vai acatar esse teu anteprojeto. Agradeço a presença dos colegas vereadores, da imprensa, do público que nos acompanhou até então, e declaro encerrado mais esta sessão, desejando a todos uma boa noite e um bom retorno. Muito obrigada.